Olá, eu sou a professora Vivian e estamos aqui com a professora Rita para mais uma aula de didática, que é a aula número 3. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 3, vamos lá? É uma aula, pessoal, que vai falar de relação pedagógica. E nós intitulamos a aula pensando em dois termos muito importantes, que é a ideia de desvelo e de poder. Então, a relação pedagógica, poder e desvelo em sala de aula. Nós gostaríamos de marcar, antes de mais nada, o que é que está em jogo quando falamos em relação pedagógica. A relação pedagógica é uma relação de ensino, mas é uma relação de ensino que tem as suas especificidades. Num texto da década de 1950, o Alain, que era um jornalista francês que escrevia na grande imprensa sobre educação, ele escreveu muitos textos sobre educação, ele assinalou num desses textos que o pai, quando ensina, ele tem uma marca muito grande do amor, da paixão, e o professor não. O professor ele estabelece ao ensinar uma outra relação com o seu aluno. É por isso que nós precisamos marcar muito as diferenças entre os professores e as famílias. É claro que em ambos os espaços o ensino acontece, mas o professor é um profissional. Ele trabalha num espaço e num tempo que são determinados. A escola, ela tem um tempo para ensinar tal disciplina. Ela tem o tempo para, inclusive, para que as crianças comam a hora do recreio. Ela tem um espaço determinado para ensinar. A sala de aula é um espaço típico da escola. Não conhecemos casas onde a sala de aula seja reproduzida. E se ela for reproduzida, é com inspirações na escola. Porque a escola é que cria espaços específicos para ensinar. Então, a relação pedagógica, ela marca a presença de um aluno e de um professor. E aí é importante a gente marcar também que os alunos não são idênticos às crianças. Nós nascemos crianças e nos tornamos alunos ao ingressarmos nas escolas, porque conhecemos as regras da vida escolar, assim como o professor, que tem aí, nesse espaço, um papel e uma função muito bem definidos. Nós gostaríamos de lembrar a esse propósito, inclusive, uma ideia que é de um autor francês, que é do Rousset, fala do triângulo pedagógico. É uma imagem relativamente simples, que aqui nós destacamos em 3 pontos, mas poderia ser representada num triângulo. Toda relação pedagógica supõe a existência de alguém que ensina algo para outra pessoa. Ou seja, supõe que existe um professor que ensina conhecimentos para o seu aluno. Essa é uma imagem relativamente simples, mas que pode mobilizar uma série de reflexões e de compreensões acerca da relação pedagógica. A nossa aula de hoje vai justamente falar de um aspecto importantíssimo aqui, que diz respeito a um binômio que sempre nos preocupa. Desde nossa época de alunos, nós falamos que não gostamos dos professores autoritários, que são muito rígidos ao ensinar, que são muito rígidos ao exigir um determinado comportamento de nós, alunos. Então, essa ideia de autoridade versus autoritarismo é uma ideia que nós vamos discutir aqui. Como definir, então, os limites entre a autoridade docente e o autoritarismo? O que caracterizaria um professor autoritário? Vários textos na área da didática tentaram responder essas questões e trazem elementos importantes para a nossa reflexão. Nós escolhemos um em especial, que é um texto escrito por um antropólogo que faz uma série de pesquisas sobre a presença da democracia nas escolas. Ele é o George Noblitt. E ele, em especial, vai observar uma professora americana, e essa professora, cujo pseudônimo é Pan,
tem uma série de saberes, tem uma prática que é observada por esse etnógrafo, é acompanhada de uma maneira muito próxima e traz aí uma série de reflexões que são muito úteis para a gente pensar esses limites entre a autoridade e o autoritarismo. Inclusive, nós já marcamos aqui George Noblet e Pan, né? Aqui o pesquisador e a professora que foi observada. Nós gostaríamos, inclusive, agora de falar um pouco mais desse trabalho que foi publicado em artigo e que será muito útil para a nossa aula de hoje. E aí, né, pessoal, quando a gente indica que a professora Pan, né, o Noblet entende que essa professora era uma professora poderosa, né? O que é ser um professor poderoso, né? Quando a Vivian menciona essa relação entre autoridade e autoritarismo, a gente pode pensar no poder para os dois lados, né? Normalmente a gente fala em ter poder, as pessoas já relacionam ter poder com a ideia de ser autoritário. E ela, né, ele fica intrigado, uma professora que conseguia dar aula, ela era famosa na escola, né, ela conseguia ter o domínio, né, dos seus alunos, o domínio no sentido que ela conseguia fazer com que eles aprendessem, né? Era uma turma em que as relações entre professores e ela e os alunos, a relação entre os alunos eram muito boas, né? E ela dizia, né, ela trazia, né, essa ideia de que, né, que ela era poderosa, a ideia de, né, desse domínio, ela reconhecia que ela era uma professora que dava conta daquilo que ela queria fazer. E aí o Noblet ficou intrigado, ele foi realizar uma pesquisa, ele seguiu essa professora por um período, né? E ela falava para os alunos que eles amariam mais ela, né, quando saíssem, né, da escola ou quando a deixassem, né, porque o ano terminaria. E ele, né, revela que ele ficou realmente, né, ele falou assim, essa professora, ele ficou intrigado com isso, ele falou, não, de fato, né, ela tinha razão, ela é uma professora que tem mesmo, né, essa habilidade aí de fazer com que a aprendizagem aconteça nas salas de aula. Mas esse preâmbulo do texto, né, para vocês entenderem o contexto, não é que ele foi lá um dia, olhou a professora, ouviu falar dela, o que acontecia ali naquele espaço da sala de aula para ele intitular um texto, né, de poder e desvelo na sala de aula. Então, acho que esse texto ele nos inspira a pensar na nossa relação com os nossos alunos. A gente está ali em função de um conhecimento específico, né, de conhecimentos de uma determinada área. E aí é preciso ter isso como parâmetro para a gente não desvirtuar a relação pedagógica, como a Vivian mencionou. Então, ela tinha uma boa relação com os alunos, ela fazia com que os alunos se dessem bem em prol de um objetivo, que as crianças aprendessem. Muitas vezes a gente fala assim, aquele professor legal, aquele professor que é amigo, eu vou falar a mesma linguagem dos alunos. Peraí, você vai fazer isso para quê? Né? A gente quer se aproximar dos alunos em função de que eles aprendam mais e melhor física, química e biologia, ou é uma relação que é uma relação, como a Vivian mencionou, que vai se dar como em outro espaço, né? Então, é importante de mencionar, né? Eu acho que a ideia de desvelo aqui, ela inspira, né? Porque é difícil a tradução, né? Porque se fosse traduzido do inglês, seria cuidado, né? Só que aqui no Brasil, a gente tem uma referência a cuidado, né? Daquilo de cuidar do aluno. E aí a ideia de desvelo tem uma interpretação aqui que é muito inspiradora, que é desvelo como ser afetado por, né? E não é um afeto, né? O afeto também é muito desvirtuado na educação, quando as pessoas entendem que ter afeto é ser amoroso e aí vai lá para a pedagogia do amor, né? Não é disso que a gente está falando. Essa professora, ela era afetada, por exemplo, pelos alunos que tinham mais dificuldade para aprender. Ela era afetada por aqueles que tinham vergonha de falar. Então, ela tinha aí um senso, né, em que o outro da relação, que eram os alunos, né, sujeitos aí, né, presentes ali para aprender os determinados conteúdos, e que ela era atenta a essas fragilidades e também potencialidades.
Quantas vezes vocês não tomaram, né, alguns professores na sua história tomaram a sua fragilidade para te ridicularizar, expor, né? Aquela sua nota que não foi tão boa assim, muitas vezes foi exposta, né, para toda a turma. Isso demonstra que os professores sempre têm poder. Os professores têm poder para incluir, para excluir, para valorizar, para desvalorizar. Porque, vejam, a gente tem um objetivo como professores, né, essencial, que é iniciar os nossos estudantes em determinadas áreas do conhecimento. Especialmente quando a gente fala de física, química e química, física e biologia, a gente está falando em áreas com uma dada linguagem, que para você, né, que é professor, que tem domínio dos saberes, pode ser muito comum. Mas em que medida a gente não leva em conta que tudo isso é novo para os nossos alunos, né? Então, às vezes, a gente coloca as pessoas em disputa, não atende, né? Não atenta para o fato de que essas pessoas, elas estão começando, então, assim, elas não têm esse domínio, né, que a gente até gostaria. Tem uma frase, né, que é muito, que tem lá num dos textos que a gente ainda vai comentar, né, que muitas vezes os professores não entendem por que os alunos não aprendem, né? Especialmente na área de ciências, né? É o bacharel que traz essa reflexão. Então, como que, às vezes, a gente esquece que essa relação pedagógica, né? Esse poder que, às vezes, a gente exerce para excluir ou para expor, para não tirar dúvidas, né? A gente também tem esse poder. A gente pega os alunos que têm dúvidas e a gente ignora. Né? A gente percebe que ele não sabe, a gente também o ignora, a gente continua. Então, a PAN, ela inspira a gente pensar no que seria uma relação pedagógica fundamentada no poder e o desvelo. Né? O desvelo é nesse sentido de, olha, como que um aluno que está ali, né, tentando fazer e não consegue, afeta, né, as minhas estratégias, me afeta a ponto de eu pensar estratégias para atender esse tipo de dificuldade. Aquele que acaba muito rápido as coisas me afeta para eu pensar em dinâmicas que ele pode ser útil ajudando os outros ou dando desafios, né? Porque a gente acaba não pensando, né, que muitas vezes essa falta de percepção dessa dinâmica de uma sala de aula, ela pode muito bem contribuir para melhorar, né, esse funcionamento e enriquecer o quê? A relação desses alunos com a área que a gente está responsável ali, né, por iniciá-los. Então, é uma grande responsabilidade, né? E aí eu falei anteriormente, né, nas aulas atrás, para vocês pensarem nos professores marcantes. E aí, né? Que professores poderosos vocês tiveram? Né? Que professores que vocês falam, olha, esse era uma autoridade, né? Era uma autoridade porque a gente o respeitava, a respeitava, né? O que eles tinham? A gente pode encontrar em nossas vidas muitas PANs, né? A gente convida vocês a pensarem nisso, né? Que professoras PANs a gente encontra na nossa vida, né? Que professora atentou para professora atentou para essas nossas dificuldades, né? Aquilo de divulgar as notas que às vezes serve para humilhar ou dizer, você de novo, você tirou essa nota de novo, você sempre indo mal, ou você não fez isso, eu não acredito que você fez isso. Quantas situações, né? E às vezes assim não são nem verbalizadas, mas são sutis, como olhares, né? Aquele professor que não te olha, não presta atenção nos sinais, né, que estão ocorrendo ali, ignora, ou faz com que os alunos, né, quando tem uma situação violenta entre os alunos, não intervém. Então veja quantos saberes, né, que estão em jogo quando a gente está no interior da sala de aula, né? Para além, como a gente falou na aula anterior, daquele saber da disciplina. Isso demonstra, né, que há ali um espaço, né, muito
fértil para a gente trabalhar muitas coisas, né, essa diversidade, né, o auxílio entre as pessoas, como a PAN fazia, né, um ambiente favorável às aprendizagens, ou a gente pode tornar isso altamente, né, autoritário, opressor, as pessoas terem medo de falar, de se comunicar, né, tudo isso a gente tem poder sim para fazer no espaço da sala de aula, né? Essas considerações nos tiram de um binômio autoridade versus autoritarismo que é perigoso. Em geral, taxamos professores muito bravos de autoritários ou muito poderosos de autoritários. Então, os limites dessas considerações são muito discutidas nesse texto do George Noblitt, porque ele mesmo, ao conhecer a PAN, como a Rita bem explicou, ele acreditava que ela era uma professora mais autoritária, poderosa, no sentido usado no artigo que vocês vão ler. E aí, o contato com ela fez com que ele mudasse algumas concepções que ele tinha de relações pedagógicas ideais, mais pautadas pela democracia. Vocês vão ver no texto o quanto o George Noblitt se inspirava num autor que se chama John Dewey. John Dewey é um filósofo americano que fala muito sobre democracia e educação. Tem uma obra importantíssima para a nossa área. E a partir dessa leitura do John Dewey, o George Noblitt acreditava que todas as relações pedagógicas devessem ser mais horizontais, mais democráticas. Ao conhecer a PAN, essas concepções elas foram retomadas e essa discussão toda é uma discussão importante para nós que nos tornamos professores e pensamos, né, no desvelo, no poder em sala de aula. Nessa aula é isso, pessoal. Esperamos vocês para a próxima aula. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.